Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que todos vocês sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo venha abrir o entendimento para que, através do entendimento, você possa compreender a vontade dele, compreender os pensamentos dele, compreender a palavra dele. Jesus disse assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus certamente viu que as pessoas estavam muito preocupadas com o reino deste mundo. Muito preocupadas. Muitas queriam se casar, outras queriam construir empresas, outras queriam ter um trabalho, outras queriam roupas, enfim, cada um queria tomar posse, conquistar as coisas desse mundo, o reino desse mundo. Mas ele disse: não, de forma nenhuma. Primeiro vocês têm que resolver o problema interior de vocês. Primeiro vocês têm que ter o reino de Deus dentro de vocês, que é justamente o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem reina em nós e que, através de nós, faz-nos tomar posse de todas as demais coisas. Então, não é inteligente você tratar do corpo sem antes ter tratado da alma. Porque se você trata do corpo, mas não trata da alma, o corpo vai perecer por causa da inanição da alma, por causa da fome da alma. Por isso que muitas pessoas, por exemplo, elas têm tudo que esse mundo pode dar, mas são infelizes, são tristes, têm um vazio enorme dentro do peito, que é justamente a necessidade da sua alma, a carência da sua alma. Então, as pessoas que não entendem a palavra de Deus, obviamente não compreendem que o mais importante é cuidar do interior, para depois cuidar do exterior. Ora, Jesus fala assim: buscai primeiro o reino de Deus, quer dizer, que o Senhor Jesus venha reinar, que ele venha reinar na pessoa do Espírito Santo dentro de cada um de vocês, para que então todas as demais coisas sejam acrescentadas. Isso é questão de fé inteligente. Só quem usa esse tipo de fé, a fé sobrenatural, que é inteligente, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por exemplo, nessa campanha, eu sugiro você buscar primeiro o batismo com o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo. Talvez você diga: mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade, não é verdade? Então, quando você recebe o Espírito Santo,
O Pai e o Filho vêm morar dentro de você, vai fazer morada dentro de você. A Santíssima Trindade dentro de você. Você já imaginou o quão poderoso, o quão poderosa, o quão forte você será quando você tiver a Trindade Santíssima dentro de si? E aí as demais coisas vão ser acrescentadas, todas as demais coisas. Mas, se você não tiver esse discernimento de cuidar primeiro do seu interior para depois cuidar do exterior, então você vai continuar sofrendo e ninguém vai poder fazer nada por você. É a mesma coisa, por exemplo, a pessoa está cheia de doenças, de enfermidades, seu corpo está coberto de enfermidade, mas ela está preocupada não em sarar o seu corpo, curar o seu corpo, ela está preocupada com a roupa da moda que vai vestir, não é verdade? E o que adianta a pessoa colocar o vestido mais bonito, a roupa mais bonita, se o corpo dela está apodrecendo? Assim é a alma. O que adianta a pessoa cuidar do corpo físico, se a alma está apodrecendo? Ora, minha amiga, meu amigo, vamos raciocinar. O reino de Deus começa quando o Rei, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, faz morada dentro de nós. Aí sim, as coisas começam a acontecer. Nós vamos assistir testemunhos gloriosos, magníficos, de que aconteceu justamente isso. Aconteceu essa novidade de vida e as pessoas foram conquistando paulatinamente depois do Espírito Santo. Vamos assisti-lo. Meu nome é Murilo Boaventura, tenho 28 anos. Eu conheci a Luana, minha esposa, em outra denominação. Na oportunidade, ela era obreira. Eu já estava há um tempo nessa denominação, estava no automático, né? Já estava um pouco desanimada. Na verdade, eu era obreira há um tempo, mas eu sempre fui vazia. Para mim, como pelo fato de conhecer ela na igreja e também ela ser obreira, isso também já me trouxe uma segurança de que nosso casamento ia ser certo, correto, diferenciado, porque ela mostrava assim espiritualidade, mostrava nas buscas que orava assim com fervor. Aquilo não era algo constante em mim, não era algo que estava em mim. As músicas me traziam essa paz, né, essa emoção. Eu sentia que eu era um religioso, né? Eu frequentava a igreja, ia nas reuniões, tomava Santa Ceia, ia ali na busca, eu sentia, né, uma emoção, chorava, e pelo tempo também que a gente já tinha de conhecimento, né? Eu tinha mais de 10 anos na outra denominação, e isso trouxe também uma confiança, né? Vamos dizer que eu achava que eu já tinha Deus, que eu já era bem espiritualmente. Então, foi uma situação que, para mim, eu estava me enganando. Então, eu buscava por alguém para me fazer feliz. E quando o Murilo chegou, eu tive certeza que era ele. Casamos, fomos para a lua de mel uma semana, né? E logo voltando da lua de mel, começou os problemas no casamento. 7 dias durou essa viagem, só que quando a gente chegou, que eu fui para casa onde iríamos morar, ali eu já vi que não ia ser bem assim. E os poucos dias de casamento veio mostrar situações que me mostrou uma Luana bem, assim, ruim. E ele não queria estar junto comigo, porque eu virei rixosa, eu virei uma mulher chata, eu virei uma mulher amarga, ciumenta, insegura. Então isso foi destruindo o meu relacionamento aos poucos com meu esposo e eu não percebia. A Luana, assim, no casamento, entre 4 paredes, ali mostrou um lado que não se via na igreja, né? Eu orava pelas pessoas, eu orientava elas e em casa era uma guerra. Eu conhecia a palavra e eu não praticava. Eu não era submissa ao meu marido, eu não o respeitava,
não tinha consideração por ele. Saindo da igreja, começavam as brigas dentro de casa, era um inferno, porque as brigas eram tão, assim, a gritaria era tão alta que os vizinhos já conheciam a gente, né? Eu já não tinha mais esperança, eu já não acreditava mais na mudança dele, na mudança do nosso casamento. Então eu passei a juntar um dinheiro numa conta que ele não sabia que existia e que ele também não sabia que eu guardava esse dinheiro. Então eu comecei a juntar ali com aquilo na cabeça. Um dia eu vou embora, porque eu não preciso dele, eu tenho meu trabalho, eu me sustento. Então uma hora eu vou embora. Foi um confronto para mostrar que eu estava vivendo de aparência todo esse tempo. Estava vivendo de aparência e eu que achava, pelo fato de eu conhecer a Bíblia, de o tempo que eu tinha de igreja, eu achava que eu já tinha Deus, já tinha o Espírito Santo, já era usado. Então, para mim, a minha ideia era essa. Então, o casamento me mostrou um Murilo que eu não conhecia, e esse confronto me veio quando eu estava na igreja, quando eu cheguei na Universal e ouvi uma palavra falando a profundidade do Espírito Santo, que não se vê por aí, porque geralmente quando fala Espírito Santo, a pessoa acha que é busca, acha que é uma emoção que ela tem ali, poxa, e sente uma falsa paz ali momentânea, e ela acha que é a presença de Deus dentro dela. Só que quando ela sai da igreja e vê os problemas, a reação que ela mostra diante dos problemas é que diz de fato se ela tem ou não. E foi o que aconteceu comigo. Quando ele falou para mim que ele estava vindo na Igreja Universal e que eu via a frequência, então aquilo me acendeu uma ira. Porque ele me deixava na porta da igreja e ele ia para outra. E eu achava aquilo um absurdo, que a gente já vivia mal. E na igreja, que a gente poderia buscar uma mudança, ele estava indo para outra. Já éramos divididos, já vivíamos uma guerra, ele queria trazer mais uma guerra para dentro de casa. Então, foi difícil. Eu não aceitei, eu fui totalmente contra. E o que estava ruim para mim ficou pior. Eu refleti na minha vida e eu vi que eu era um homem muito mau. Eu era uma fachada, eu era um fake. Eu cheguei na Universal na época de Fogueira Santa. Eu queria mudar as coisas, eu não sabia como. E quando eu ouvi a proposta do altar, eu ouvi a proposta do sacrifício, né? Eu observei muito bem o que o homem de Deus estava falando. Eu prestei atenção na direção que era dada do altar. Porque era falado, se você tem algum problema e você quer resolver, mas você não tem o Espírito Santo, não adianta você procurar resolver esses problemas se você precisa ter um encontro com Deus. E eu fui confrontado com aquilo, porque a minha intenção era resolver o casamento, mas eu descobri que eu precisava me resolver primeiro. Eu precisava tirar as máscaras e mudar o Murilo, né? Foi quando eu peguei o envelope e eu não tive dificuldade para obedecer porque eu já estava sofrendo muito. Foi por isso que eu fiz. Então eu peguei aquele envelope, eu lembro na época que eu coloquei todo o meu salário, era final de ano e mais o 10º. Eu queria decidir, então eu fui com o corpo, com a alma, com o espírito, fui com o financeiro, foi com tudo. Eu fui com tudo pro altar. E eu peguei, eu vivi essa fogueira santa. Eu lembro que quando eu cumpri, eu não deixei só no altar esse valor financeiro, que na época ia dar em torno de uns 4, 5 mil. Não foi só isso. Eu deixei aquele Murilo que enganava, aquele Murilo que tinha preconceito, achismo, convicções. Eu deixei no altar também aquele mau marido, aquele mau caráter que eu tinha de querer enganar, passar uma coisa que não era. Eu deixei tudo lá. Quando eu recebi o Espírito Santo, foi uma alegria muito grande, né? Porque eu lembro que essa sede que eu tinha, essa sede que não saciava, ele virou uma fonte dentro de mim. Eu saí forte, eu saí
como se fosse um leão dentro de mim, porque eu sabia que tudo ia se encaixar, porque daquele momento em diante eu não estava mais só. O que me encantou no meu esposo foi o domínio próprio, que era algo que eu buscava e eu não encontrava, eu não achava. Eu orava, fazia propósito, fazia jejum, eu não encontrava, eu não tinha e eu queria, porque eu vivia muito pela emoção, era muito guiada pela emoção. Então, quando eu comecei a falar com meu esposo para provocar ele, para deixar ele irado e ele não reagir, palavras que outrora eu dizia e ele vinha para cima de mim, ele começou a ficar calado. O tempo foi passando e eu fui a testemunha do Espírito Santo dentro do meu casamento. Começou dali. Então, a minha mudança levou a minha esposa mais tarde a também querer receber aquilo que eu recebi. Eu tive que dar o braço a torcer, tive que reconhecer que ali era diferente. Me lembro que a Fogueira Santa começou na terapia do amor e ali eu não tive dificuldade em obedecer. Eu peguei aquele envelope, eu fui com toda a força para o altar. Eu falei, meu Deus, se eu nunca te conheci, eu vou te conhecer. Eu que pensava que Fogueira Santa era dinheiro no altar, eu já tinha entendido ali que não, era colocar toda a sua vida. Então eu me lancei, eu coloquei toda a mágoa que eu tinha do meu esposo, eu coloquei todos os traumas que eu tinha, a insegurança, o preconceito que eu tinha da igreja. Eu coloquei o meu orgulho, porque eu pensava que eu era alguma coisa. Eu entreguei o cargo, a reputação que eu tinha. E o valor que eu tinha guardado por um tempo, eu coloquei tudo no envelope. Eu falo que eu entrei dentro daquele envelope. E ali começou a transformação. Foi um dia de dor, porque eu tive que me ver, reconhecer quem eu era, e eu falei para Deus, meu Deus, eu nunca te conheci. Eu sou um fake, eu enganei as pessoas, eu me enganei. Eu achava que eu conhecia o Senhor, eu achava que eu estava com o Senhor, e Deus fez eu me ver. Então doeu eu reconhecer para mim mesma que eu não era. Mas eu falei para Deus, meu Deus, é tudo, é minha vida toda para o Senhor. Mas eu quero te conhecer, eu preciso desse espírito dentro de mim, dessa força que está no meu marido, eu preciso dentro de mim, porque eu já não estava aguentando mais. E eu falei, meu Deus, se o Senhor me der o seu espírito, eu vou te servir. Eu vou dar o meu melhor para o Senhor, porque o Senhor vai me dar o seu melhor. E ali o Espírito Santo veio e teve uma paz, uma alegria, os traumas, a insegurança, os medos que eu tinha. Eles foram embora, a depressão acabou, eu tive paz, eu tive segurança e ali eu tive certeza absoluta que Ele estava comigo. Eu descobri que quando o Espírito Santo está presente, então pode estar uma guerra do lado de fora, mas dentro de você tem uma paz. E se mostrou mais forte ainda quando os dois tiveram o selo do Espírito Santo. Então, os dois dentro de casa se tornaram o Espírito vivificante e Ele hoje é nossa paz, nosso alicerce, a nossa união. A gente que detestava estar perto um do outro, hoje a gente tem prazer porque antes o que era um inferno, hoje é um pedaço do céu. Hoje eu sei falar com meu esposo, hoje eu sou submissa ao meu marido, sem ser um sacrifício, sem ser algo pesado. Eu tenho prazer de agradá-lo, eu tenho prazer de fazer ele feliz, de ver ele feliz. Hoje eu sirvo ele com alegria. Hoje a gente não discute com tons elevados, a gente não se agride, não se xinga. Hoje eu sei tratar o meu marido como ele merece. O Espírito Santo mudou tudo. O Espírito Santo foi a resposta, não só para o meu casamento, mas para a minha vida pessoal. Porque primeiro o Espírito Santo me curou, me transformou, me libertou, então isso refletiu no meu casamento. A fé sobrenatural grita por sacrifício. Sacrifício é obedecer à palavra de Deus. Sacrifício é dizer não à carne
e sim ao Espírito Santo. Sacrifício é dizer não à voz do coração e sim à voz da razão. Sacrifício é orar pelos que nos perseguem. Sacrifício é amar os que nos odeiam. Sacrifício é viver na justiça numa sociedade injusta. Sacrifício é pagar tantos impostos e não usufruir de seus benefícios. Sacrifício é aturar injustiças e confiar na justiça de Deus. Sacrifício é ver os injustos dominando os justos. Sacrifício é olhar com bons olhos os maus. Sacrifício é perdoar para ser perdoado. Sacrifício é morrer para o mundo e viver para o Senhor Jesus. Sacrifício é oferecer a outra face quando a vontade é outra. Sacrifício é ser obrigado a andar 1 quilômetro e ter de andar o dobro. Sacrifício é servir a todos para ser o primeiro. Sacrifício é perder a vida pela fé em Jesus e seu Evangelho para salvá-la. Sacrifício é obedecer como Abraão e deitar a própria vida no altar. Enfim, o grito da fé exige que quem quiser seguir a Jesus tem de sacrificar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Meu nome é Joelma Santos, eu tenho 35 anos e eu vim de uma família simples. Eu me recordo que nós chegamos na igreja, eu tinha mais ou menos uns 3 ou 4 anos, meu pai foi curado, foi liberto e esse período foi um período de muita paz. Só que chegou uma certa época que meus pais se enfraqueceram na fé e nós começamos a ir esporadicamente à igreja até que de fato a gente se afastou. E foi aí que as coisas ruins começaram a acontecer. Aos 11 anos de idade eu sofri uma violência sexual. Eu saí para comprar um remédio e foi aí que uma pessoa me arrastou para o meio do mato. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo ali naquele momento. Eu pensei que aquela pessoa ia me matar. Estava me pegando para me matar. E quando eu cheguei em casa, os meus pais já estavam desesperados atrás de mim, os vizinhos. E naquele dia, eu perdi a minha inocência. Na verdade, eu já não era mais uma criança pura, porque eu cresci com muito medo. Eu perdi 1 ano na escola, eu não conseguia sair sozinha, eu achava que todo mundo ia fazer mal para mim. Quando eu cheguei à adolescência, eu comecei a me distrair com bebidas, festas. Eu lembro que muitas vezes, várias vezes, eu bebia e eu não conseguia, eu voltava arrastada para casa. Né? E no outro dia eu sempre passava muito mal, mas no outro final de semana eu bebia muito de novo. Com o passar do tempo, eu conheci uma pessoa e eu me casei com essa pessoa. E nós tínhamos uma vida assim muito boa financeiramente, né? Só que eu comecei a sentir um vazio muito grande dentro de mim durante esse casamento, porque eu via que eu tinha tudo. Não me faltava nada, mas ao mesmo tempo eu era triste. E eu me recordo que eu preparei uma viagem para fora do Brasil e nós viajamos com todo luxo e esse casamento acabou lá. E eu voltei para o Brasil sozinha. Foi aí que se evidenciou a depressão, porque durante o casamento eu sei que eu já estava em depressão, porque eu sentia aquele vazio na alma. Eu cheguei ao ponto de esquecer de tomar banho. E só me dar conta quando eu acordava. Quando eu acordava, eu vi, eu não tomei banho ontem. Só que assim, eu já não queria mais cuidar de mim. E foi aí que eu tive o desejo de suicídio. E naquele momento, o pensamento que veio, né, à minha mente foi: você já perdeu seu casamento, a sociedade não vai te aceitar como uma mulher divorciada, você já perdeu tudo.
Então, já não tem mais jeito para você. Eu já não queria mais viver. Para mim, a vida já não tinha mais sentido. Foi aí que eu me recordei da minha infância, que naquela época nós tínhamos paz. Eu me lembrei assim de tudo que a minha família vivia, né? Só que eu estava assim de salto alto no fundo do poço. O meu orgulho não deixava eu voltar. Eu sabia que aquele era o caminho. Eu não tinha dúvidas. Eu sabia que aquele era o caminho. E eu fui. E eu lembro que eu fui, mas eu entrei de cabeça baixa, porque mesmo na igreja eu tinha vergonha de encontrar alguém conhecido. Naquele dia eu estava muito triste, né? Eu não tinha mais desejo pela vida, mas eu saí de lá cheia de esperança. Eu tive coragem para lutar, né? Eu entendi, naquele dia, pela palavra que eu ouvi, eu entendi que existia um Deus que cuidava de mim. Eu aprendi que Deus, que o Senhor Jesus precisava ser o meu Senhor. Eu tinha que lutar pelo abençoador, que o dia que eu tivesse o abençoador dentro de mim, eu ia ter todas as bênçãos. Eu fui indo à igreja, fui aprendendo, né, que eu tinha que me libertar de toda a carga que eu carregava, né, a carga do passado. Então, assim, eu perdoei as pessoas que me fizeram mal, inclusive a pessoa que me fez mal na infância. Eu me libertei da depressão, mas, assim, faltava algo. E foi aí que eu entendi e eu ouvi que era o Espírito Santo que ia preencher. E aí eu comecei a buscar. Né? Comecei a ter sede pelo Espírito Santo, comecei a ler os livros do Bispo Macedo, eu comecei a ler a Bíblia. Tudo que eu ouvia eram as pregações, a palavra do Bispo, e eu ia buscando como receber o Espírito Santo, eu ouvia os testemunhos, porque aquilo se tornou a principal coisa, né, na minha vida. Eu me recordo que eu me vestia, eu não tinha pano de saco em casa, então eu me vestia com saco de lixo e ia para o banheiro buscar, porque assim, eu sempre ouvi dizer que eu precisava me humilhar. E eu me achava alguma coisa, né? E eu descobri que eu não era nada, né? Eu não tinha nada. E eu buscava muito. E um domingo eu me arrumei, né? Porque tudo que eu fazia a partir dali era para Deus. Porque tudo que eu queria era Deus. Porque assim, eu já tinha tido tudo na minha vida, né? E eu perdi. Então eu pensava, meu Deus, eu preciso ter o Senhor, eu preciso ter o Teu Espírito para eu ter o Senhor dentro de mim, para eu conseguir viver, porque se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou conseguir viver. E era uma igreja pequena, né? E eu sempre sentava no mesmo lugar ali, eu sempre sentava na terceira fileira, né, no cantinho. E assim, eu cheguei naquele domingo com muita sede, né? Eu queria muito o Espírito Santo. Eu comecei a buscar, na hora da busca, e veio a certeza de que eu não era sozinha, de que eu não estava sozinha. E que assim, o que eu entendi é que eu podia perder tudo. Naquele momento, assim, eu posso perder tudo, eu só não posso perder o que eu tenho dentro de mim. E aquele oco que tinha dentro de mim, naquele dia foi preenchido. E eu saí dali com vontade de falar. Eu lembro que quando eu saí, quando a reunião acabou, a primeira coisa que eu fiz foi cercar uma pessoa. Eu nunca tinha feito isso, porque eu morria de vergonha, né? E fui cercar uma pessoa que estava saindo e falei, vem cá, você vem aqui, quanto tempo que eu nunca te vi? E a pessoa falou, não, eu estou afastada. Eu falei, não se afasta não se afasta de Jesus, pega firme, sabe? E eu comecei a falar de Deus para as pessoas, porque era o que eu queria. Eu não queria que as pessoas se afastassem de Deus e passassem por tudo aquilo que eu passei. Eu comecei a amar as pessoas. Eu comecei a ter amor pelas almas. Eu comecei a querer servir a Deus. Então, assim, todo esforço que eu fiz até chegar ali, eu faria 1000 vezes de novo. Hoje eu sei que a minha joia preciosa é o Espírito Santo, porque é Ele que me conforta, é Ele que me dá forças, é Ele que me dá direção, é Ele. Tem coisas da vida, né, que ninguém me ensinou, que quem me ensina é o Espírito Santo. Então, assim, o Espírito Santo é a minha joia preciosa. Ele hoje eu que fiz de tanta gente o meu Senhor, hoje Ele é o meu Senhor. Hoje eu sou uma pessoa feliz, né? Hoje eu consigo sorrir de verdade. Eu tenho até que me controlar para eu não sorrir muito, né?
porque eu que era uma pessoa fechada, hoje eu sou uma pessoa brincalhona, porque eu tenho essa paz, hoje eu sinto paz. E eu me casei novamente, Deus me deu um esposo maravilhoso, que me ama, que é meu amigo. E o mais importante, a gente tem o Espírito Santo entre nós, tem o Espírito Santo na nossa casa, a gente tem paz. O nosso lar tem paz. E eu sei que apesar disso tudo que eu tenho, porque eu tenho a vida completa, eu sou uma pessoa realizada, mas eu tenho dentro de mim que eu posso perder tudo, mas eu não posso perder o Espírito de Deus, porque Ele é a coisa mais importante para mim. O Espírito Santo para mim é a minha força, é o meu sustento, é quem me guia, é quem me orienta, é quem me fortalece, é quem me dá direção. Na verdade, assim, eu sou um vegetal. Hoje eu tenho essa consciência de que eu não sou nada e que é o Espírito Santo que vive em mim. Então, assim, toda a força que eu tenho, todo o sorriso que eu tenho, o meu casamento, tudo é através do Espírito Santo. Ele sofreu, gemeu. Ninguém sentiu a dor que ele sentiu. Como um ser tão grande e perfeito foi capaz de se entregar por seres tão falhos e pequenos? Carregou o nosso pecado para a morte, para o túmulo. Tudo para estender suas mãos feridas e nos oferecer o cálice da salvação que conquistou no Calvário. Quem rejeita este cálice, despreza o seu sacrifício, não entende a grandeza do que ele significa. Quem estende a mão e aceita este cálice, está reconhecendo o Senhor Jesus como o primeiro em sua vida, o Senhor que salvou a sua alma. Neste domingo, 13 de dezembro, na Santa Ceia, participaremos do Cálice da Salvação, às 7, às 9h30 e 18h, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Eu me chamo Cícero, tenho 52 anos, sou advogado. Conheci a igreja através das fake news, né? As reportagens que mostravam o bispo pegando dólar no chão, sorrindo. E também a questão de estádios, né, que fazia aquelas reuniões com aquela grande população, que a gente imaginava o quê? Que era pessoa carente, que tinha problema, que estava indo ali levar dinheiro. E eles juntavam sacos e sacos de dinheiro. Então eu não tinha um preconceito contra a igreja, na verdade, era contra o bispo. Eu acreditava que ele induzia as pessoas a doarem quantias para sustentar a vida boa dele. E aquilo causava uma má impressão. E a gente ia para a igreja, se é o caso de ir para a igreja, levar dinheiro para ele. Conhecia a igreja dessa maneira, mas aí a minha sogra passou a frequentar a igreja e ela me trazia o jornal da igreja. Eu comecei a mudar o meu pensamento a respeito, porque aí eu lia o jornal, tinha os testemunhos, e em dado momento, durante a semana, eu não fazia outra coisa a não ser beber, fumar, ficava de madrugada, não tinha sono, não conseguia dormir, estava passando por uma situação difícil financeiramente, tinha uma sociedade de uma empresa onde o sócio estava desviando valores e me causando prejuízo. Eu deixei de fazer as retiradas mensais, passei a usar meu cartão de crédito, entrar no cheque especial, e eu não via saída. Então, como eu conheci a igreja na época, através dos jornais que a minha sogra trazia, e assistindo programas de TV durante a madrugada, parava no programa da TV, no programa da igreja. E eu vi os testemunhos. E aí eu fui buscar conhecer a igreja. Convidei minha esposa para a gente ir até uma igreja próxima, e foi ali que eu tive o contato, né, com a igreja. Comecei a observar, fui orientado. Na verdade, quando eu cheguei, minha preocupação era o dinheiro, que eu não queria dar o dinheiro, mas eu não tinha dinheiro. Então, no primeiro dia que eu fui à igreja,
eu pensei, poxa, eu vou porque eu não tenho dinheiro, então eles vão tirar nada de mim. E eu fui, participei da reunião, fui atendido por um pastor e eu contei a minha vida para ele. Eu nunca tinha falado da minha vida para ninguém, e nem para minha esposa. E a situação financeira, ela não tinha conhecimento, sabia que estava complicado. Aquele primeiro momento na igreja, para mim foi algo muito maravilhoso, porque eu passei a dormir, que eu não dormia. Eu passei a pensar naquele dia, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, vou fazer assim. Poxa, eu começava o dia diferente. Eu começava o dia fazendo uma oração, que eu nunca fazia. Eu me batizei, eu me libertei disso daí, dos vícios. E aí Deus me deu uma direção para começar a fazer um trabalho de informática. E eu comecei a fazer um trabalho ali e, principalmente, eu não aceitava mais estar naquela condição, porque eu entendi que Deus tinha algo melhor para mim, para minha vida. E em casa, com a minha esposa, ali trabalhando, já mudou a condição. A gente passou a ter uma condição melhor, até mesmo do que quando tinha empresa, porque tinha empresa, mas não tinha a tranquilidade que eu tinha, não tinha a paz que eu tinha, eu não estava próximo da família. Então, a minha qualidade de vida e da minha família mudou. A minha filha foi curada, minha esposa, meu filho, e montei um escritório. Hoje a gente está bem, a minha esposa trabalha comigo e a gente tem prosperado. E o meu desejo era ter conhecido a igreja, conhecer a Deus através da igreja há muito tempo atrás. Porque hoje eu creio que a minha vida seria muito melhor. Ter uma família unida, todas na presença de Deus. A gente tem o nosso trabalho, a gente tem a nossa condição financeira que nos permite viajar, comer o melhor, ter o melhor. A partir do momento que a gente conhece e que a gente recebe o Espírito Santo, a vida muda. Muda o interior, muda a forma de pensar, muda a nossa reação para a vida. O dia a dia, o trabalho, as lutas, as dificuldades, ela vem para todo mundo. Mas quando você recebe o Espírito Santo, você tem paz. O seu interior é de pura tranquilidade. Então o Espírito Santo é o mais importante de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente viveu e vive hoje. É o Espírito Santo na nossa vida. Então assim, não consigo pensar de uma outra maneira hoje a não ser assim, que se me tirar tudo que é material, tudo que eu falo, tudo, até a profissão, se você tirar tudo e me colocar no deserto, eu vou ser feliz e vou vencer, porque o Espírito Santo é comigo. E eu sou feliz por conta dele, não é pelo que eu tenho, pelo que eu sou, ou pelo que eu penso que eu vou ser. Não, eu penso que o amanhã vai ser muito melhor que hoje, porque o Espírito Santo me dá essa garantia, essa certeza, essa confiança. Meu nome é Silvana Diana, né? Eu tenho 54 anos, eu sou professora, pós-graduada, atuo, né? Ainda atuo como professora. E como eu conheci a Igreja Universal do Reino de Deus? Foi uma fase assim, que não foi uma fase muito legal, não. Em primeiro lugar, quando eu casei, eu achei que não deveria ter casado. Eu casei porque eu namorava 6 anos com ele, e ou casa ou separa. Como eu não tinha entendimento de nada, era uma boa pessoa, então nós vamos casar. Então já casei e já manifestou um certo resquício de tristeza. E passei 6 anos assim, tive uma filha que eu não queria ter tido, então acabei engravidando, aí a segunda já quis para a primeira não ficar sozinha, e fomos ficando, porque a minha intenção era separar, não era ficar com a pessoa. Eu casei por casar e eu queria separar. Eu batia demais nas minhas filhas, eu socava elas na parede, eu era extremamente nervosa. Quando ele ia chegando lá na esquina, ele já via meus berros. Eu era totalmente deprimida. Só que a depressão piorou com uns 27 anos de idade. Ela piorou de toda a dor que a pessoa pode ter sentido na vida.
dor de dente, aquela dor horrorosa, não chega aos pés da dor na alma. A dor na alma só quem tem sabe. Se eu começo a pensar nisso, teve uma noite que eu cheguei até a cozinha, tinha uma faca lá, e eu falei, eu não sei se o Senhor existe, mas existe Jesus, existe Deus, eu não sei, porque eu não acredito em mais nada. Faz 3 anos que eu tomo Tofranil, tomava um remédio antidepressivo, 180 por mês. Não podia deixar de tomar um, que eu tinha uma tremedeira. Era uma tristeza tão grande. Eu não queria tomar banho, eu não queria fazer comida, eu não queria cuidar das minhas filhas, eu não queria mais dar aula, eu não queria nada. Eu chegava na escola, eu ficava assim, eu passava o que eu tinha que passar, mas eu ficava toda, eu não sei como pode ser a palavra, era uma múmia aí dentro da sala de aula, completamente deprimida, depressiva, eu não conseguia falar, e quando eu abria a boca era só para gritar, era só para berrar, eu queria morrer. Busquei muitas coisas, nada resolveu. Eu busquei um culto que era para, como é que fala, exaltar os mortos. E ficávamos horas e horas e punha comida para os mortos, e flor para os mortos, e isso para os mortos. Aquilo acabou com a minha vida. Eu fui em lugares onde dava passe, trazia a palavra de ajudar o próximo. Só que não eram as obras que me ajudavam, porque eu precisava me ajudar. Como é que eu ia ajudar o próximo se eu não estava me ajudando? Não tinha como me ajudar. Eu precisava de ajuda. Livros de autoajuda, nada confortava a minha alma, não havia yoga, nada, não houve o que confortasse a minha alma, até que eu comecei a dar aula numa escola, e nessa escola, uma pessoa vendo a depressão, era tão visível, eu não falava para ninguém, mas ela era tão visível, que essa pessoa chegou em mim, e falou, você me perdoa, mas eu acho que você tem algo que te deixa muito triste. Ele não precisou falar mais nada. Eu comecei a chorar. Eu chorava tanto, mas eu chorava tanto. E ele falava assim, olha, eu sou obreiro da Igreja Universal. Quando ele me falou isso daí, eu peguei, olhei para ele e falei assim, parei de chorar. Não é possível. O senhor deve estar de brincadeira comigo, mas na hora, eu parei de chorar. Não, o senhor deve estar de brincadeira comigo. Na época, era um comentário muito grande entre os professores, entendeu? A gente, como professor, é muito crítico, entendeu? Age com como é que fala? Criticamente sobre tudo, entendeu? Sabe aquela coisa assim, eu sou professor, eu sou inteligente, o resto é tudo burro. Infelizmente, eu pensava daquele jeito. Era um bando de gente ignorante que ia dar dinheiro para o bispo. Que o bispo era um tremendo ladrão, que estava fazendo um monte de ladrão, sem vergonha, malandro, e quem é essa pessoa? Bispo Macedo, que eu olhei para ele e falei, não é possível. Não, mas como pode? Ele falou, vou contar meu testemunho. E eu falava para ele, mas é verdade mesmo? Mas você é professor de português. Porque ainda, você vê a crítica. Ainda, você é professor de português, lá não vai só gentinha que não tem entendimento, lá não vai só gentinha que tem isso. Não, Silvana, não é nada disso. Abre sua mente. Você está precisando de ajuda. Importa quem é que vai te ajudar? Pensa comigo. Qualquer ajuda para você não é bem-vinda? Então pisa lá. Eu falei, olha, minha mãe me convida já faz 3 anos, mais de 3 anos. Eu nunca tive vontade de ir, mas porque o senhor está falando, eu vou. Porque não é possível, um professor de português, ele já pediu para mim ir numa sexta-feira. Vá direto, porque foi uma quarta-feira que ele me falou. Se você puder, Silvana, vá nessa sexta-feira. Eu falei, vou. Cheguei aqui no Brás, há 24 anos atrás. Olhei para o Brás e pensei comigo, será que eu estou aqui mesmo? Não é possível que eu estou aqui. Mas essa depressão, ela vai sair. Ele disse que vai sair.
e vim na maior... Com tudo, entrei com tudo, tinha não sei se era pastor, eu não sei se era obreiro, estava sentado lá no fundo, eu caí em prantos e falei, moço, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus, eu não acredito na igreja, eu não gosto daqui, mas eu quero ser feliz. Eu só quero ser feliz. É a única coisa que eu queria, era ser feliz. E ele fez aquela oração forte. E sem um resquício de depressão. A alegria naquela hora entrou dentro do meu peito, dentro da minha alma. Eu saí da igreja feliz, eu saí da igreja contente, eu saí da igreja olhando minhas filhas com amor, eu saí da igreja olhando minha mãe, todos com amor, tudo com alegria, eu só queria falar que lá dentro eu tinha encontrado a felicidade dentro dessa igreja. Eu queria falar a quatro cantos que eu tinha encontrado a felicidade na igreja. O preconceito saiu completamente. Pedi perdão para minha mãe. Depois de tantas buscas, depois de tanto bater a cabeça, por que eu não ouvi minha mãe? Aí eu resolvi ir e busquei essa fé. E o pastor começou a falar do Espírito Santo. E aí eu falei, gente, de tudo o que é principal na minha vida é buscar o Espírito Santo. Porque eu não queria mais ter aquela depressão. E eu sem o Espírito Santo, como que eu ia ser blindada? Eu estava vulnerável. Eu precisava do Espírito Santo para que eu ficasse bem e bem para sempre, eternamente, cuidando da minha alma. Eu fui tomando consciência de que se eu quisesse o Espírito Santo, se eu quisesse uma vida com Deus, eu tinha que me dispor das coisas que não agradavam a Ele. E eu fiz isso. E quando eu fiz isso, aí o Espírito de Deus veio sobre mim. Foi um dia assim, abençoado de Deus, que eu estava em cima do altar, o pastor falou, venha, né, você aqui acima do altar. E eu levantei as mãos aos céus. Eu quero o Senhor, eu dispus de tudo, eu estou aqui livre, estou com a alma lavada, eu preciso do Senhor. O Senhor é tudo da minha vida, eu não vivo sem o Senhor, eu prefiro morrer. Me leva junto de ti, mas me leva, mas não me deixa sair daqui sem o Senhor. E naquele momento, é como se viesse uma paz. A partir daquele dia, eu tive paz. Pode acontecer o que for, a paz dentro da minha alma, ninguém tira essa paz. Foi o dia mais intenso, mais maravilhoso, mais gratificante da minha vida. Quem diria que foi pisando na Igreja Universal, que eu fui ter um encontro com Deus, que eu fui conhecer, que Ele veio me dar paz, me dar alegria. Às vezes tem uma pessoa aí que sente a mesma coisa que eu. Dá uma chance para você. Não é dar uma chance para o bispo, nem para o pastor, nem para o obreiro, nem para a igreja. Dá uma chance para você. Eu deveria ter dado uma chance para mim. Se eu não tivesse dado uma chance para mim, eu não tinha sofrido 3 anos. 3 anos. Hoje eu tenho uma paz, eu tenho alegria. Hoje eu estou bem com meu marido. Problemas vêm, são superados. Porque o Senhor Jesus sempre dá a direção. Ele dá sempre a direção. Eu estou aqui, ó, de cara limpa, de cara lavada. Deus mudou a minha vida através da Igreja Universal, do Reino de Deus. Obrigado, Bispo Macedo. Obrigado, pastores, bispos, obreiros, que nos tratam com tanto carinho, com tanto amor. Recebe a gente com maior amor. E tem mais. Essa história de ladrão, roubou, nunca ninguém me obrigou a dar nada. Nunca. E nem por isso eu deixo de ter alguma coisa. Eu tenho tudo que Deus me deu. Nós vamos ficando por aqui e entrar em oração em seu favor. Você que quer ajuda em oração, quer se libertar dessa vida pífia que você tem vivido e quer nossa ajuda em oração. Então, pega um copo com água e vamos entrar nessa oração em nome do Senhor Jesus. São tantas coisas
te pedir, meu Senhor, neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro cobertor. Ah, quanta gente procurando caminho a seguir, peregrinos, forasteiros, sem ter aonde ir. Ah, quanta vida em você, meu amigo, pra quem sofre num leito de dor. Ah, quanto amor em você, meu amigo, pra quem vive